Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e recebam o nosso bom dia com muita alegria. Hoje iremos trabalhar mais uma disciplina que será de História e daremos início ao conhecimento sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I. Tudo bem, meus amores? Vamos lá. Para que você possa nos acompanhar, pegue lá o seu livro Brincando com História e Geografia e abra nas seguintes páginas, 70 até 76. Você encontrará os assuntos do primeiro reinado, a Constituição de 1824, certo? A revolta contra o Império, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Tudo bem, meus amores? Vamos lá, então. Primeiramente, falaremos sobre o primeiro reinado, certo, de Dom Pedro. Vamos ver como se deu esse primeiro reinado e o seu período, se algo ocorreu, se todas as províncias, ou seja, todos os estados estavam felizes com o primeiro reinado de Dom Pedro. Acompanhe comigo lá. Eu quero que você leia comigo no seu livro, tudo bem? O período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I é conhecido como o primeiro reinado, certo? Ele durou de 1822 até 1831. Após a declaração da independência do Brasil, muitas questões ainda não haviam sido resolvidas. Além do combate na Bahia, as províncias do Pará, Maranhão e Piauí e Ceará não aceitavam a independência do Brasil. Províncias são os estados, meus amores, do nosso Brasil, tá? Assim, muitos conflitos ocorreram nos primeiros anos da independência do Brasil, devido os estados não aceitarem a independência, certo? A Constituição de 1824. Logo após assumir o poder Dom Pedro, ele convoca um grupo de políticos para formar uma assembleia constituinte, ou seja, um conjunto de pessoas responsáveis para elaborar a Constituição do Brasil. Claro, né? Ele selecionou os políticos para formar esse conjunto de pessoas, para elaborar a primeira Constituição do nosso Brasil, ou seja, escrever os problemas, soluções, na verdade, para o governo, certo? Tanto para a população quanto para os governantes. O que é a Constituição? A Constituição ela é um conjunto de pessoas, ela é um conjunto de leis de uma nação. Nelas estão os direitos e deveres da população e dos governantes. Então, repetindo, a Constituição é um conjunto de leis de uma nação. E o que está escrito nela? Estão escritos os direitos e deveres da população e dos governantes. É isso que é escrito em uma Constituição. Ok? O desenho que estava aqui era a capa, certo? A tarefa de elaborar a primeira Constituição não era nada fácil, pois cada político, membro da Assembleia, ele procurava o quê? Defender os interesses da sua própria região. Ele não olhava como um todo, de todas as regiões do Brasil, e sim da sua própria região. E por esse motivo se tornou muito difícil elaborar essa primeira Constituição. Assim, com isso, as conversas seguiram, mas sem que houvesse solução alguma, não produziram nada, não chegaram num denominador comum. Assim, em novembro de 1823, o imperador dissolveu a Assembleia e convocou um novo grupo de pessoas de sua confiança para escrever a Constituição. No dia 25 de março de 1824, foi publicada a Constituição e outorgada por Dom Pedro I, ou seja, imposta por ele. Esse ato do imperador desagradou vários brasileiros, pois dava muitos privilégios ao próprio
a ele, né, a Dom Pedro. Então isso desagradou muito aos brasileiros, tá, meus amores? Vamos lá, continuando. Olha o que ocorreu devido tantos privilégios ao nosso Dom Pedro, primeiro na época, né? Muitas revoltas ocorreram no Império. A oposição ao imperador foi grande e durante todo o Império em que Dom Pedro I esteve no poder, pois muitas pessoas viviam em situação difícil e não recebiam nenhum apoio do governo. Muito complicado, devido a isso, ocorreram muitas revoltas, porque o governo ele não estava dando mais apoio à população. A situação foi agravada com o surgimento de revoltas contra o Império. Como uma delas se denominou Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Foram duas revoltas que ocorreram nesse período do primeiro reinado. Esse conjunto de fatores contribuiu decisivamente para o término do primeiro reinado no Brasil. Vejamos mais detalhes dessas revoltas. Então, nós vamos falar um pouco sobre a Confederação do Equador, o que ocorreu, e a Guerra da Cisplatina, meus amores. Vamos entender essa revolta que ocorreu no período do Império, do governo do nosso Dom Pedro I. A Confederação do Equador. As propostas autoritárias de Dom Pedro I provocou descontentamento em várias províncias, ou seja, em vários estados. Em 2 de junho de 1824, na cidade de Recife, em Pernambuco, foi publicado um documento que criticava as atitudes do imperador e propunha a implantação de um novo tipo de governo, que unisse as províncias do norte a nordeste. Esse movimento ficou conhecido como Confederação do Equador. Eles queriam o quê? Que unisse as províncias de norte a nordeste, ou seja, os estados. A conjuração foi reprimida pelas tropas do governo imperial e derrotada em novembro de 1824. Os principais líderes da revolta foram presos e condenados, como você pode observar na imagem. Um deles é condenado, com destaque para o religioso Joaquim do Amor Divino Caneca, conhecido como Frei Caneca. Esta imagem, como você pode observar, ele foi condenado à morte devido a ele estar envolvido na revolta da Confederação do Equador. Bom, esse mapa ele está representando, na verdade, uma das províncias onde foi proclamada a Confederação do Equador, como foi falado, Recife e Pernambuco. Aqui, olha, são várias províncias naquela época, hoje chamamos de estados, não é verdade, do nosso Brasil, certo? E em destaque nós podemos ver aqui Recife, Pernambuco, tá, meus amores? A Guerra da Cisplatina, vamos entender um pouquinho sobre ela. O território conhecido como Banda Oriental do Uruguai era uma região de colonização espanhola, muito cobiçada pelos portugueses. Eles desejavam essa região. Em 1821, quando a Espanha passava por dificuldades econômicas, esse território foi conquistado pelos portugueses e anexado ao Reino de Portugal. Vocês lembram da história que nós contamos sobre o Brasil e Algarves? Pois é. Durante o governo de João, e recebeu o nome de província Cisplatina. Como não se consideravam portugueses e nem brasileiros, os habitantes da província declararam sua separação do Brasil no ano de 1825, mas foram atacados pelas tropas de Dom Pedro. O conflito durou até o ano de 1828 e terminou com a separação da província
Cisplatina, que se tornou um novo país, a República Oriental do Uruguai. Tudo bem? Aqui você pode observar, olha, a imagem. A ocorrência desse conflito aumentou a impopularidade de Dom Pedro, não é verdade? As pessoas já não acreditavam mais, pois ocorreram várias mortes e bastante dinheiro foi gasto em uma guerra considerada desnecessária por muitas pessoas nessa época. Bom, meus amores, agora você vai fazer a atividade das páginas 71, 72, 73 e 76, relacionado à nossa conversa que tivemos em relação ao assunto do primeiro reinado de Dom Pedro, tá? Então vamos lá. Dê um play aí no seu vídeo, tá? No seu computador e tente resolver primeiramente as suas atividades. Depois você volta aqui comigo, tá? Tira lá do pause o seu computador e faça a correção, a autocorreção da sua atividade, certo? Acho que você não conseguiu acertar, não tem problema nenhum, você vai corrigir juntamente